Amados irmãos, nós vamos nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. E hoje vamos ter uma exposição no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Porém, nós faremos uma série de leituras em preparação ao texto que nós vamos ouvir, a exposição. Então, nós vamos abrir, em primeiro lugar, as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Agora, capítulo 18 de 1 Reis, versículos 4 e depois o versículo 19. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Agora, versículo 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Agora, o capítulo de número 19, os versículos 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora vamos para o segundo livro de Reis, capítulo de número 9. Versículos 30 a 37. Segundo Reis 9, 30 a 37. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6.
1 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 13. Aventuram-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora vamos a Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Agora vamos ao texto da pregação, Apocalipse, capítulo 2. O texto é a carta de Cristo à igreja em Tiatira, capítulo 2, versículo 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti
o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, suplicar pela sua bênção para esse momento em que vamos ouvir a exposição da sua palavra. Pai Celestial, Deus bendito, nós queremos te agradecer porque podemos, nesse instante, ouvir a exposição da tua palavra. Queremos pedir tua graça, tua bênção sobre aquele que há de falar, para que fale com fidelidade, para que fale com sabedoria, no poder do Espírito Santo, que honre o Senhor ao anunciar o Evangelho. Pedimos também por todos nós que ouviremos, que o Senhor, em sua graça, dilate o nosso coração, que sejamos um terreno fértil à tua palavra, que a recebamos como palavra do Senhor e que ela frutifique em nosso coração, frutos para a glória do teu nome. Oramos para que o Senhor nos ajude a ouvir com atenção e a aplicar com diligência. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a cada domingo nós juntamos as nossas vozes, unindo-nos à Igreja de Cristo em diferentes lugares, em diferentes épocas, e confessamos que Jesus Cristo é aquele que haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando ele vier com poder e grande glória, como nos ensina as Escrituras, ele se assentará no seu trono como rei e como juiz. E ele julgará cada pessoa que existe nesse mundo e que já existiu. Todos serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 a 10, que acabamos de ler, nós aprendemos sobre como será este julgamento. O texto nos diz que esse justo juiz retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo as suas obras. E agora que nós chegamos à passagem do livro do Apocalipse, a carta de Cristo à igreja em Tiatira, também percebemos que aqui o Senhor se revela justamente como o justo juiz que dará a cada um conforme as suas obras. Basta ver o versículo 23 do nosso texto. E é por isso, então, que, ao ler a carta, podemos observar que esse termo, obras,
ele se repete. Se você olhar em sua Bíblia, verá que a palavra obras aparece no versículo 19 duas vezes, no versículo de número 22, no versículo 23 e também no versículo 26. Lemos nesses versículos sobre as obras da igreja em Tiatira. Lemos também sobre as obras de Jezabel e de seus seguidores. E por fim, lemos sobre as obras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ouçam com toda a atenção o Evangelho de Deus que eu vos proclamo nesta tarde sobre o seguinte tema: Jesus Cristo, o justo juiz, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Repetirei. Jesus Cristo, o justo juiz, retribuirá a cada um segundo as suas obras. E nós vamos ver 3 pontos que têm relação com as obras da igreja, as obras de Jezabel e as obras de Cristo. Então, em primeiro lugar, vejamos as obras da igreja em Tiatira. No versículo de número 18, lemos: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, encontramos aí, inicialmente no versículo 18, essa abertura que é comum às 7 cartas. Elas são dirigidas ao anjo da igreja. Estamos trabalhando aqui com a ideia de que esse anjo seja uma referência aos pregadores, aos ministros da palavra. E isso aponta, então, para a responsabilidade desses homens de comunicar essa mensagem recebida de Cristo para a igreja. No entanto, não devemos perder o foco que a mensagem não é exclusivamente para ele, o que recebe, o anjo da igreja, mas que é uma mensagem para a igreja. E não só para a igreja que a recebe, mas para todas as igrejas de Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos, pois sempre no final lemos o que o Espírito Santo diz às igrejas, no plural. Agora, o Senhor Jesus Cristo, aquele que anda entre os 7 candeeiros, já vimos que isso significa que ele está andando presente no meio de suas igrejas, aquele que tem olhos como chama de fogo, e, portanto, é aquele que pode ver, sondar, examinar, escrutinar todas as coisas, ele conhecia a vida da igreja em Tiatira. E é por isso que no versículo 19, o Senhor Jesus Cristo, conhecendo a igreja, elogia essa igreja pelas suas obras. Ele fala de forma elogiosa sobre o amor da igreja, sobre a fé, sobre o serviço, sobre a perseverança desta igreja. Devemos considerar, é uma lista não tão pequena à luz das demais cartas. E note que esta igreja recebe, então, muitos elogios em áreas até que outras igrejas receberam reprimendas. Por exemplo, a igreja em Éfeso recebeu a censura porque ela precisava voltar ao primeiro amor. Mas a igreja em Tiatira é elogiada pelo seu amor. E ainda diz mais. Diz que havia mais obras na igreja naquele momento do que as obras que tinham sido realizadas com amor e fé antes. Quer dizer que eles perseveraram e cresceram nessas obras com amor, fé, servindo uns aos outros, confiando em Cristo, perseverando em Cristo. Essas obras da igreja em Tiatira, então, apontam para o fato de que esta igreja, ou devemos dizer, pelo menos uma parte dessa igreja, estava guardando as obras de Cristo, sobre as quais nós lemos no versículo de número 26. Então, eles estavam seguindo a Cristo fielmente, pelo menos uma parte da igreja. E ouvindo este elogio do Senhor Jesus Cristo, nós também devemos aproveitar isso e examinar a nossa própria vida, para ver se também essas obras são uma realidade, ainda que uma congregação nascendo,
são uma realidade em nosso meio. Poderíamos perguntar à luz do que estamos vendo aqui: nós temos mais obras agora do que antes? É verdade, como uma congregação em processo de plantação, nós não podemos olhar para 10, 15 anos atrás, mas já podemos olhar para 10 meses atrás. Temos mais obras agora do que antes. O nosso amor uns pelos outros vem crescendo. Será que você pode pensar sobre isso e dizer, bom, há 6 meses atrás eu amava menos os meus irmãos do que eu amo agora? Mas não estou falando aqui meramente de um sentimento, mas de algo que demonstre esse seu amor pelos seus irmãos, a sua preocupação por eles, as suas orações a favor deles, o seu cuidado para com eles. Também podemos perguntar, o nosso amor por Cristo está aumentando a cada dia? A nossa fé está mais alicerçada em sua palavra? Certamente temos ouvido muitas pregações, muitos estudos durante esse último ano. Será que crescemos o correspondente ao que ouvimos? Há em nós a disposição para servir? Todos nós temos nos mantido perseverantes no Evangelho de Cristo Jesus? São perguntas cabíveis quando ouvimos sobre a igreja em Tiatira. São perguntas importantes, pois nós devemos lembrar que esta mensagem direcionada àquela igreja também é uma mensagem para nós, em pleno século XXI, para esta pequena congregação aqui na cidade de São Paulo. Por isso é que nós lemos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus Cristo nos conhece, isso é importante lembrar. Ele conhece as obras desta pequena congregação. Ele se importa com esta pequena congregação. Ele sabe se há pontos que nós poderíamos ser elogiados. Também sabe quais os pontos que nós merecemos receber censura, quais são as nossas fraquezas. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, na sua bondade, na sua misericórdia, faz com que estes assuntos dessas cartas cheguem até nós. Devemos ver isso como se fosse uma voz que ecoa ao longo dos séculos, alcançando não só a igreja em Tiatira, mas todas as igrejas de Cristo no decorrer da história. Ele nos envia a sua palavra, ele traz luz sobre as nossas obras e ele também nos coloca sob julgamento. Portanto, amados irmãos, o Espírito Santo nos lembra nessa tarde que como igreja de Cristo, nós devemos produzir boas obras que glorifiquem a Cristo, obras que reflitam a obra de Cristo em nós. E nós devemos lembrar que essas coisas devem andar juntas na igreja de Cristo. Amor, fé, serviço e perseverança. O Senhor Jesus Cristo morreu certamente na cruz para nos salvar e pela sua graça Ele nos chamou para fazermos fazermos parte da sua igreja. E uma vez que Ele nos plantou, nós devemos produzir frutos de gratidão. Boas obras são uma consequência da salvação e elas são necessárias para a salvação. A salvação certamente não é como se fosse pela nossa força nós fazermos boas obras e sermos salvos, mas inegavelmente devemos dizer, onde houver salvação, deve haver também ali as boas obras. Quem está em Cristo dá muito fruto, isso é o ensino da Bíblia. E com isso então notamos que as boas obras que nós devemos realizar não são algo que nós fazemos pela nossa própria força, pela nossa sabedoria, mas algo que precisamos fazer no contexto da salvação, em total dependência do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma vez que nós devemos guardar as obras de Cristo até o fim, é preciso que nós oremos, que nós roguemos a Ele, que Ele nos dê essas obras, que Ele nos dê a condição, o desejo, a disposição, o interesse por essas obras. Devemos rogar a Ele por mais amor, por mais confiança nele, por mais disposição para servir e por perseverança para sermos fiéis até o fim.
Então, pergunta: você tem orado por isso? Você pede por mais amor, por mais disposição para servir, por mais confiança em Cristo, por mais perseverança? Nós devemos orar e trabalhar com toda a diligência para que as obras desta congregação sejam cada vez mais numerosas, a fim de que o mundo veja em nós que estamos seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Deveríamos poder dizer, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, as nossas obras agora são maiores do que as obras daquelas que quando nós começamos. Uma igreja tem que desejar isso. E eu quero que vocês entendam, esse desejo por frutificar, por ter mais obras, obras numerosas, não é uma coisa que deve ser apenas o desejo dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos e de algumas pessoas da igreja. Um ministro pode ter esse desejo, pode se afadigar nisso, mas a verdade é que é preciso que cada membro da igreja faça a sua parte, que cada membro na igreja se torne mais produtivo em Cristo Jesus. Então, uma coisa que nenhum membro de uma igreja saudável deveria aceitar é a comodidade de uma vida infrutífera. Dizer, bom, eu estou indo à igreja, mas em que sentido minha vida é frutífera para meus irmãos? Isso é uma pergunta que você deve fazer constantemente. Nós devemos, então, realizar boas obras, cientes de que o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, assim como ele conhecia a igreja em Tiatira, ele também conhece esta igreja. Ele também conhece a cada um de nós. Agora, vamos olhar para outras obras, diferentes dessas primeiras. Nós vamos olhar agora para as obras de Jezabel e seus seguidores. Como nós acabamos de ver, a igreja em Tiatira tinha muitas obras. Mas, logo percebemos, não era uma igreja perfeita. Não era. A igreja em Tiatira tinha um problema muito, muito sério. É sobre isso que falam aí os versículos 20 a 24. Nesses versículos nós encontramos uma censura do Senhor Jesus Cristo contra esta igreja. O que Jesus tinha contra a igreja em Tiatira? Qual era o problema? A igreja em Tiatira estava tolerando falso ensino e práticas pecaminosas em seu meio. Falso ensino e práticas pecaminosas. E aí você tem uma palavrinha, tolerando, tolerância. Para entender então este falso ensino e essas práticas condenadas, nós devemos entender o contexto no qual a igreja estava inserida. O que acontecia em Tiatira era muito similar ao que estava acontecendo em outras cidades que já ouvimos sobre elas. Lá também o comércio era importante, o trabalho estava organizado em associações, talvez hoje nós chamaríamos de sindicatos, que tinham os seus próprios deuses patronos. O Deus patrono é o Deus patrocinador, o Deus que abençoava, por assim dizer, naquela cultura, aquela profissão. O Deus dos pedreiros, o Deus do carpinteiro, o Deus do pintor, do escultor, etc. Por exemplo, o Deus patrono para os artesãos, também para os que vendiam roupas. Então, isso quer dizer que quando você estava trabalhando, ou você tinha sua loja, para você pertencer àquele grupo, àquela associação, era preciso, então, para você trabalhar, estar unido a essas associações. E para estar unido a essas associações, você deveria venerar o Deus patrono desta associação. E é por isso que os associados, então, eram obrigados a participar das festas da associação em homenagem ao Deus patrono daquela determinada associação. É através dessas festas que envolviam sacrifícios a esses deuses, as pessoas estavam procurando a bênção daquele Deus sobre aquela determinada profissão.
Nessas festas, os associados deveriam então comer a carne dos sacrifícios, pois entendiam que essa carne era uma dádiva dos deuses para eles e que eles estavam homenageando os deuses ao receber esse alimento. Rejeitar essa comida, rejeitar essa festa, era um tipo de ofensa aos deuses. Além disso, estando lá na festa, o associado deveria permanecer, mesmo quando a festa chegasse ao seu ponto culminante, isto é, a participação dos associados na prostituição que se realizava nessas festas. Não participar das festas tinha como consequência o desprezo social, mas também algo pior, o desemprego, a dificuldade de exercer sua profissão e a perseguição das pessoas. À luz dessas coisas, fica a pergunta: o que os membros da igreja em Tiatira deveriam fazer? Pense um pouco. O que você faria nessa situação? Você sofreria as consequências da sua fidelidade a Cristo? Você estaria disposto a sofrer o desprezo social, perder o emprego, cair em pobreza, passar por dificuldades e correr o risco de perseguição? Ou você participaria das festas para evitar todas essas consequências ruins? Isso quer dizer, então, que a linha divisória entre a fidelidade e a apostasia estava colocada. Os membros da igreja em Tiatira precisavam tomar uma posição. Ou eles assumem carregar a cruz de Cristo, ou eles cedem. No entanto, lemos sobre uma mulher chamada Jezabel em nosso texto. Provavelmente este não era o nome dela. Deve ser um nome figurativo, para apontar para as obras dessa mulher. Ou seja, as obras dessa mulher na igreja em Tiatira eram parecidas com as obras da Jezabel, que nós lemos em 1º e 2º Reis. Essa Jezabel, sobre a qual lemos em 1º e 2º Reis, foi a esposa do rei Acabe, uma mulher que tornou-se símbolo da apostasia. Ela seduziu seu marido, o rei, e toda a nação para a adoração a Baal. O pai de Jezabel era um sacerdote de Baal. E ela ordenou a morte dos profetas de Deus, inclusive a morte de Elias. Ela sustentava os profetas de Baal, 400, e mais 450 profetas de Astera. Ela conduziu o povo de Deus no Antigo Testamento à apostasia, a desviar-se dos caminhos de Deus. Agora, em Tiatira, havia uma mulher seduzindo os servos de Cristo a participarem das festas promovidas pelas associações em homenagens aos deuses patronos. E o que essa mulher dizia? Ela dizia que ela era uma mensageira do Senhor. Ela era uma profetisa. Ela dizia estar falando em nome de Deus. A situação é mais ou menos a seguinte: tem um grande problema. A igreja precisa tomar uma decisão: sofrer as consequências de seguir a Cristo ou ceder às imposições do mundo. Jezabel se levanta como profetisa e diz: eu tenho uma resposta da parte de Deus. E veja, se Jezabel estivesse nos nossos dias, e infelizmente há muitas também em nossos dias, Jezabel estaria dizendo em nossos dias: você não precisa se preocupar com o sofrimento, com prejuízos. Sua vida não precisa ser tão quadrada e tão difícil. Você pode manter o seu emprego, você não precisa passar fome nem ser perseguido. Aqui está o caminho. Você não precisa se preocupar com tantas diferenças entre a igreja e o mundo. Lemos no versículo 24, parece que o argumento de Jezabel, com base no versículo 24, era mais ou menos o seguinte:
Para vencermos o pecado e Satanás, nós precisamos conhecer-lhe as profundezas. Então, se é assim, não há nenhum problema em participarmos das festas mundanas, comer das carnes sacrificadas, assistirmos ou participarmos das orgias que se realizavam nos templos pagãos. Estamos apenas conhecendo as profundezas do pecado e as profundezas de Satanás. Só isso. Essa mulher, com sua argumentação, conseguiu adeptos, que aqui são chamados de seus seguidores e filhos. Agora, a pergunta que imediatamente deve vir à nossa mente é a seguinte: o que a igreja de Tiatira fez em relação a essa mulher e seus seguidores? O que fez? E veja o versículo de número 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, etc. Tolerares. Aqui está a razão da censura do Senhor Jesus Cristo. A igreja tolerou. É como se a igreja enchesse o pulmão de tolerância e dissesse: tudo bem, pode fazer isso, pode continuar ensinando. Não é o que todo mundo na igreja concorda, achamos que é diferente, mas a mulher continuou ensinando essas coisas na igreja e atraindo após si seguidores. A igreja, então, permitiu que ela continuasse ensinando, seduzindo e conduzindo muitos à infidelidade, assim como Jezabel, lá de 1 Reis e 2 Reis, fez. A igreja não tomou nenhuma medida disciplinar contra ela, nem contra aqueles que seguiam essa mulher, que estavam vivendo de acordo com um padrão mundano. Neste particular, a igreja em Tiatira se parece com uma igreja moderna. É a cara de uma igreja moderna. As igrejas que dizem: olha, não devemos julgar, não devemos usar de disciplina ou cortar alguém da comunhão. Deixem que fiquem aí. E com o tempo, talvez eles mudem. Vamos mostrar a eles amor. Tolerância é a palavra em moda agora. Exercer disciplina, dizem eles. Só uma pessoa sem amor vai exercer disciplina na igreja. Mas essa mentira, ela vem do inferno. Ela é contrária a Cristo. Cristo diz: vocês toleraram o pecado em vosso meio. Aí exatamente consiste a censura de Cristo. Muito diferente do que muitas igrejas modernas professam. E observem bem, não é que a igreja em Tiatira era uma igreja completamente desviada. Estamos vendo. Há motivos de elogio à igreja. Mas a igreja estava seguindo um caminho que leva para a morte. Tolerância para com o falso ensino e tolerância para com o pecado no meio da congregação. Observem que a igreja de Tiatira e a igreja moderna tem esse desejo de ser uma igreja tolerante. Mas Cristo pensa diferente disso. Ele responsabiliza a igreja em Tiatira por sua tolerância para com o pecado e responsabiliza então a igreja pela sua falta de disciplina contra aqueles que estavam pecando contra Cristo em matéria de doutrina e vida. As obras de Jezabel e seus seguidores desagradavam a Cristo e, portanto, deveriam desagradar a igreja de Cristo.
O problema é quando a igreja de Cristo não conhece, não sabe o que é que agrada a Cristo. O problema é quando as pessoas estão indo para a igreja à procura daquilo que lhes agrada, não para agradar ao Senhor da igreja. Então, devemos ser cuidadosos. Por um lado, nós não devemos agir de uma forma precipitada com aquelas pessoas que abandonam a fé ou que se entregam ao pecado. Não devemos ser precipitados em relação a essas pessoas. No entanto, devemos exortar essas pessoas, devemos orar por elas, devemos chamar essas pessoas ao arrependimento. Porém, se não há arrependimento, o ensino da Escritura é claro, o remédio é claro, a última instância desse remédio é cortar da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós chamamos de as chaves do reino. A chave para abrir e a chave para fechar. E essas chaves são duas: a pregação pura do Evangelho e o exercício da disciplina bíblica. Por meio deles, a igreja abre e fecha o reino de Deus para alguém. Jesus Cristo rejeitou a vida e a doutrina de Jezabel e de seus seguidores. E a igreja deveria ter feito exatamente a mesma coisa. Aqueles que defendem a tolerância para com o pecado na igreja ficando sem tratamento. Esses que defendem isso não estão conforme Cristo, mas estão de mãos dadas com o mundo. O mundo está pregando tolerância. E nós não devemos ser tolerantes para com o pecado e o ensino contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós devemos estar cientes de que Cristo nos responsabiliza por tratarmos o pecado em nosso meio de uma forma bíblica. E entenda, a forma bíblica envolve amor, envolve sabedoria, envolve paciência, envolve um objetivo claro. Em primeiro lugar, o objetivo é resgatar o pecador de volta, trazê-lo para Cristo. O objetivo não é livrar-se dele, mas é ganhá-lo de volta para Cristo. Isso quer dizer, então, que quando algum membro da igreja pecar em sua forma de viver, ou errar quanto à sua doutrina, primeira coisa que nós devemos fazer é orar por esse irmão. Devemos chamá-lo ao arrependimento, conforme diz Mateus capítulo 18. O objetivo não é livrar-se da pessoa, mas é restaurá-la a um relacionamento com Cristo e com seus irmãos na comunhão dos santos. Mas, também que fique claro, se o pecador não se arrepende, certamente chegará o momento que as portas do reino precisam ser fechadas para aquela pessoa. Ela deve ser considerada como gentio e publicano. Ela deve ser retirada da comunhão dos santos. E isso é a disciplina bíblica. O que Jesus nos ensina aqui nos lembra que a nossa vida como igreja não é regulada por nós mesmos. Nós não somos um clube. Nós não somos uma agremiação em torno de alguma coisa que nós amamos e gostamos. Nós não somos um ajuntamento de amigos que gostam de fazer isso ou aquilo. Então, esse tipo de agremiação, as pessoas se reúnem e dizem, bom, como vai ser a nossa relação, como vai ser a nossa convivência, vamos fazer um estatuto, vamos fazer um regimento interno do nosso clube. Não. A igreja não é regulada por nós mesmos. A igreja não é a reunião de compadres que vão criar suas próprias regras para viver como acham que devem viver em comunidade. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. E aqui fica claro, Cristo não tolera pecado no meio de sua igreja. Isso quer dizer
que nós também não devemos tolerar pecado no meio da vida da igreja. Portanto, a disciplina bíblica não é um aspecto a respeito do qual nós possamos abrir mão. Nós podemos abrir mão de usar um púlpito de madeira ou de acrílico, de usar um microfone, poderia abrir mão de usar o terno e outras coisas, até coisas que são da tradição da igreja. Poderíamos abrir mão. Mas aqui está algo do qual nós não podemos abrir mão. É algo sério. Abrir mão da disciplina bíblica é a mesma coisa de dizer: estamos deixando de ser uma igreja de Cristo. A partir de agora, fecharemos os olhos para os pecados e para os erros doutrinários no meio da igreja. Seremos tolerantes. Uma igreja que assume isso é uma igreja que está em queda no conceito de Cristo. Merece a censura do Senhor Jesus Cristo. Se ele fosse enviar hoje uma carta para cada igreja que está tolerando o pecado em seu meio, seriam muitas e muitas cartas. Porque o mundo está pregando um tipo de mentalidade e a igreja, com medo, está abraçando a mesma mentalidade. É por isso que os reformadores entenderam que as 3 marcas de uma igreja verdadeira são a pura pregação do evangelho, a administração correta dos sacramentos e a disciplina bíblica. Deixou de ter disciplina, deixou de ser uma igreja. A disciplina está sendo usada em mínima conta, quer dizer, só em casos extremos, de extrema vergonha, essa igreja está caindo e merece ser censurada por Cristo. Disciplina bíblica, então, não é um aspecto do qual nós possamos abrir mão, mas é algo sério que nós devemos cumprir com amor, é verdade, com fidelidade, para o bem da igreja, o bem da própria pessoa, para que se arrependa, e principalmente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos chegar ao nosso terceiro ponto. Então, primeiro foram as obras da igreja em Tiatira. O segundo ponto foram as obras da profetisa Jezabel e seus seguidores. E agora veremos as obras do Senhor Jesus Cristo. No versículo 18, o Senhor Jesus Cristo se identifica como o Filho de Deus. Isso aponta para a sua divindade. Como Deus, o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem os olhos como chama de fogo. E isso salienta a capacidade dele de ver aquilo que está oculto, de julgar. E no versículo 23, lemos que ele sonda, quer dizer, ele examina mentes e corações. Literalmente, ele examina mentes e rins. Ou seja, a parte mais profunda do nosso ser. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas motivações mais íntimas. Mas ele também é aquele, diz o texto, que tem os pés como latão reluzente. E nós não temos muitas informações sobre o significado deste aspecto da glória de Cristo, mas olhando para a carta, o assunto da carta, parece que podemos concluir que essa aparência de seus pés como de latão reluzente aponta para o fato de que ele é o juiz e rei, que ele julga os infiéis dentro da igreja, mas também que ele tem autoridade sobre as nações, porque ele haverá de pisar os ímpios, despedaçando-os como se fossem objetos de barro. Versículos 26 e 27. Então, Cristo é aquele que examina o ponto mais íntimo do nosso ser, aquele que julga retamente. Ele viu o pecado daquela mulher na igreja, o pecado da tolerância. Ele viu tudo isso. Agora pensem, talvez para os outros membros da igreja em Tiatira, ela e seus seguidores
poderiam apresentar desculpas, mas não para o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe as verdadeiras razões por trás das nossas obras. Eles poderiam dizer que eles estavam agindo por conta de temerem a morte, a fome, mas o que estava por trás disso tudo era a infidelidade a Cristo, amor ao mundo, vergonha da cruz. O Senhor Jesus Cristo viu o pecado desta mulher. Observem o texto. Ele deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis arrepender-se. E por isso o Senhor Jesus Cristo anuncia o seu juízo sobre esta mulher e seus seguidores. Que se eles não se arrependessem de suas obras, ele viria e traria juízo sobre eles. Ele promete lançar a mulher na cama, isto é, iria adoecer. Ele promete grande tribulação ou aflição sobre seus seguidores se eles não se arrependessem. Por meio desse juízo, então observem que o juízo de Cristo aqui sobre a mulher e seus seguidores não era um juízo futuro, mas um juízo presente nos dias da igreja em Tiatira. O Senhor Jesus Cristo diz que ele estava revelando-se às suas igrejas. Todas as igrejas saberão quem eu sou. Lembrando-se, ele estaria lembrando a todos que ele conhece o mais íntimo do nosso ser, que ele vai julgar não somente pelas nossas obras externas, mas ele julgará as intenções do nosso coração. Cristo revela-se então aqui como o juiz que vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso é a imagem. Mas em meio a este juízo sobre Jezabel e seus seguidores, podemos ainda ver brilhar a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que não haviam abraçado esta doutrina, que pretendia conhecer, como diziam, as profundezas de Satanás, participando daqueles pecados, a esse Jesus se dirige. E ele diz que não iria colocar outra carga sobre eles, mas que tão somente eles deveriam conservar o que eles já tinham, ou seja, aquelas obras, amor, fé, perseverança, até que ele voltasse. Percebemos assim a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para com os fiéis em Tiatira. E por fim, o Senhor Jesus Cristo faz promessas. Faz promessas àqueles que vencem e continuam vencendo. Promessas para aqueles que estavam guardando suas obras. A promessa é de que eles haveriam de participar com Cristo do julgamento final. Eles não vão estar no banco dos réus, mas ao lado de Cristo nesse grande julgamento final. Então agora os membros da igreja em Tiatira sofriam o julgamento dos ímpios, que queriam impor sobre eles sua impiedade. Mas Jesus diz, no final das contas, os membros da igreja em Tiatira receberiam a autoridade para julgar. Isso quer dizer, os termos reger, aqui em nosso texto significa pastorear, com vara de ferro, reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Essas expressões têm a ver com o fato da igreja assumir esse papel ao lado de Cristo no julgamento. É isso que vai acontecer no final de todas as coisas. Jesus Cristo julgará a cada um segundo as suas obras. E se alguém não estiver em Cristo, salvo nele, perseverando nele, então, para tal pessoa, esse dia final será certamente um dia de julgamento. Um julgamento terrível se abaterá sobre essas pessoas. O cajado será de ferro. Será e não haverá misericórdia daquele dia. Não haverá graça. Essas pessoas daquele dia conhecerão apenas a justiça de Cristo Jesus. Mas, ao vencedor, Cristo promete a estrela da manhã. A estrela fala de uma posição elevada no reino de Cristo. Quer dizer que o crente recebe o próprio Cristo e que ele vai reinar com Cristo. Então, amados irmãos,
haverá uma mudança tremenda na história da humanidade. Nesse momento, o mundo coloca a igreja no banco de réus e faz pressão para que nós aceitemos o seu padrão. Mas chegará o dia em que o Senhor Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos, e cada um receberá conforme as suas obras. Os que se dizem crentes e querem viver como o mundo, receberão o juízo de Cristo. O mundo que agora despreza a igreja será condenado. E naquele dia, quando o juízo vier, muitas pessoas estarão iradas, enraivecidas contra seus pastores, contra seus presbíteros, contra suas igrejas. Essas pessoas naquele dia dirão: eu estava lá na igreja tal, os pastores, presbíteros e demais oficiais sabiam dos meus pecados, a igreja sabia do meu pecado, e eles nunca me disseram as consequências terríveis do meu pecado. Eles toleraram, eles me abraçaram e disseram: nós recebemos você como você é, nós te amamos do jeito que você é. E agora, desse mesmo e exato jeito, eu me encontro diante do juízo de Deus e não há nada que eu possa fazer senão receber sua ira. E eles dirão: maldito o pastor fulano de tal, maldita a igreja fulana de tal. Essas pessoas estarão angustiadas até a morte. A tristeza do inferno inundará os seus pensamentos, as suas emoções. E eles chorarão amargamente e dirão: por que nós não ouvimos os pastores fiéis, as igrejas fiéis? E eles xingarão, blasfemarão contra as pessoas que agora dizem amá-los. Não há amor em deixar pecadores impenitentes irem para o inferno. Então, igrejas que estão cheias de tolerância são a mesma coisa que uma porta de engano. Um local para onde as pessoas se assentam, ouvem mentiras, são atraídas por essas mentiras, porque isso lhes traz paz ao coração, enquanto elas não deixam seus próprios pecados. Mas quisera Deus que os hipócritas não pudessem permanecer, que as igrejas infiéis não ficassem de pé. Então o pecador teria que realmente escolher. Ele saberia logo se ele está em Cristo ou fora de Cristo. Mas no dia final, muitas pessoas estarão enganadas. Por outro lado, os fiéis estarão com Cristo. Estarão julgando todas as coisas. Eles receberão a Cristo e receberão o reino eterno de Cristo para sempre. Portanto, amados irmãos, sejamos fiéis. Não amemos o mundo, porque certamente o mundo passará. O mundo passará, mas confiemos em Cristo. E mesmo que todo mundo fique contra nós, mesmo que nós tenhamos que passar por privações, estejamos sempre do lado daqueles que são fiéis a Cristo. Cientes de como tudo vai terminar. Sabemos a vitória pertence a Cristo e à sua igreja. O mundo vai cair. Então recorramos à sua graça, para que agora, enquanto esperamos a vinda de Cristo, nós sejamos repletos de amor, de fé, de disposição para servir e perseverança, que foram os frutos da igreja em Tiatira. Que nós sejamos zelosos por chamar ao arrependimento aqueles pecadores que se afastam de Cristo, errando na vida e na doutrina. Estejamos certos que, se estamos em Cristo, o que nos aguarda não é um juízo, mas uma elevada posição ao seu lado, quando ele vier para julgar
os vivos e os mortos. Eu concluo aqui com as palavras finais da própria carta. Quem tem ouvidos, ou seja, quem tem condição e disposição para ouvir, ouça, ou seja, guarde, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.